Boa noite. O que vamos falar hoje? Esse horário da noite. Vamos lá? Bem, por que Jesus foi um grande instrutor? Há mais de 2000 anos nasceu um menino muito especial. Quando ele cresceu, tornou o homem mais importante de todos os tempos. Naqueles dias, ninguém viajava de avião nem de carro. Não existia televisão, computador nem internet. Aquele menino foi chamado de Jesus. Ele se tornou o homem mais inteligente que viveu na terra. Jesus também foi o melhor instrutor. Sabia explicar coisas difíceis de um jeito que ficava mais fácil de entender. Jesus ensinava as pessoas em qualquer lugar, na praia, em barcos, nas casas e quando viajava. Jesus não tinha carro, nem andava de ônibus ou trem. Ele viajava a pé, de um lugar para outro, ensinando as pessoas. As outras pessoas podem nos ensinar muitas coisas, mas as coisas mais importantes nós podemos aprender do grande instrutor Jesus. Ele ensinou o que está na Bíblia. É como se Jesus estivesse falando com a gente, a Bíblia. Por que ele era um grande instrutor? Ele já havia ensinado muitas pessoas. Ele sabia que era importante escutar. Mas o que foi que Jesus escutou? Ele escutou o pai dele. O pai de Jesus é Deus. Antes dele vir à terra como homem, Jesus viveu no céu como Deus, com Deus. Assim, Jesus era diferente de outras pessoas, porque ninguém além dele viveu no céu antes de nascer na terra. No céu, Jesus tinha sido um filho obediente. Ele escutava o Pai. Por isso, ele pôde ensinar as pessoas que tinha aprendido de Deus. Um dia, alguns pais levaram os filhos até Jesus, mas os amigos do grande instrutor achavam que ele estava ocupado demais para falar com as crianças. Assim disseram para os pais irem embora e levarem seus filhos. Mas o que Jesus achou disso? Ele falou: deixem que as crianças venham até mim. Não tentem impedi-las. Isso mesmo. Jesus queria que as crianças fossem até ele. Assim, apesar de ser um homem muito importante e inteligente, Jesus ele tirava tempo para ensinar as crianças. Está registrado no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 e 14. Sabe por que Jesus ensinava as crianças e escutava? Um motivo é que Jesus sabia que as crianças seriam mais felizes se ensinasse a elas coisas sobre Deus, que é seu Pai Celestial. Como é que você pode ajudar outras pessoas a serem felizes? Falando a ela das coisas que aprende sobre Deus. Certa vez, Jesus usou uma criança para ensinar uma lição importante aos seus amigos. Ele pegou uma criança, colocou de pé no meio dos seus discípulos, seus seguidores. Daí Jesus disse que aqueles homens adultos deviam mudar o seu modo de agir e devia ser como uma criança. O que Jesus queria dizer com isso? Sabe, como um adulto ou até um jovem pode ser como uma criança pequena? Bem, em geral, uma criança menor sabe menos do que uma pessoa mais velha e sempre quer aprender. Assim, Jesus estava dizendo que seus discípulos
precisava ser humilde como as crianças. E nós podemos aprender muita coisa com outras pessoas. Precisamos entender que os ensinos de Jesus são mais importantes do que nossas próprias ideias. Depois eu continuarei lendo mais. Entenderam? Então, boa noite e que Deus abençoe a todos. Como devemos tratar as pessoas que são diferentes de nós? Pouco tempo depois, um sacerdote desceu pela estrada. Ele andava aquele tempo de jumento e ele viu um homem todo machucado. O que teria feito você? O sacerdote simplesmente passou para o outro lado da estrada. Ele não parou nem fez nada para ajudar o homem. Daí outro homem muito religioso passou por aquela estrada. Era um levita que servia no templo de Jerusalém. Será que ele ia parar para ajudar? Não. Ele fez o mesmo que o sacerdote. Por fim, passou um samaritano pela estrada. Consegue vê-lo? Na curva da estrada, ele viu o judeu caído e todo machucado. Em geral, o samaritano e os judeus não se davam bem. Então, será que esse samaritano abandonariam o homem sem ajudá-lo? Será que pensaria? Por que devo ajudar esse judeu? Se fosse eu que estivesse machucado, ele não ia me ajudar, ia. Bem, o samaritano olhou o homem caído à beira da estrada e ficou com pena dele. Não podia simplesmente deixá-lo morrer ali. Então desceu do animal que estava montado, foi até o homem e começou a cuidar das feridas dele. Derramou azeite e vinho nelas para ajudar a sará-las. Daí amarrou um pano nas feridas. Com todo cuidado, o samaritano levantou o homem machucado e colocou sobre o animal. Daí seguiu devagar pela estrada até encontrar uma hospedaria, que é um pequeno hotel. Ali o samaritano arrumou um quarto para o homem e cuidou dele. Depois de contar essa história, Jesus perguntou ao homem com quem estava conversando: qual desses 3 homens você acha que agiu com o próximo? O que você responderia? Foi o sacerdote, o levita ou o samaritano? O homem respondeu: aquele que parou e cuidou do homem machucado, e se foi.